Meu nome é Zeca Estrada, e quem já acompanha meus causos sabe que eu vivo mais na boleia do que em casa. Desde novo, minha vida é estrada, poeira, café forte e o ronco do motor. Já rodei o Brasil todinho, e cada canto tem uma lembrança diferente. Mas hoje, vou contar um pedaço da minha vida que aconteceu em Santa Catarina, num trecho de estrada que nunca mais esqueci. Uma viagem que parecia normal, mas que virou um pesadelo. Era começo de outono, aquele vento frio vindo do mar, cortando o rosto. O céu estava limpo, azulão, e eu saí de Florianópolis carregado de insumos médicos com destino a Chapecó. Nada demais, só mais uma entrega entre tantas. Planejava rodar até o fim do dia, parar numa pensão de beira de estrada e descansar antes de seguir viagem. Tudo parecia tranquilo. No início, a estrada corria bem. O rádio ligado tocava sertanejo daqueles que embalam a mente e aliviam o peso da solidão. O motor do caminhão ronronava firme, e eu até me sentia leve, mesmo com a carga pesada. A paisagem de Santa Catarina sempre me chamava a atenção. Morros verdes, casas pequenas espalhadas pelo interior e de vez em quando algum cheiro de lenha queimando vindo das chaminés. Era quase um retrato bonito da vida simples. Mas estrada, meu amigo, é lugar de surpresa. E às vezes, surpresa não é boa. Foi quando notei no retrovisor um carro sedã cinza. No começo, achei normal. Todo dia a gente cruza com dezenas de carros. Mas esse tinha algo diferente. O motorista não passava, não acelerava, nem ficava muito para trás. Mantinha-se sempre a uma distância calculada, colado nos meus pontos cegos. A cada curva, eu esperava que ele me ultrapassasse. Mas não. Permanecia ali, como se tivesse marcado posição. Resolvi testar. Tirei o pé do acelerador e reduzi um pouco a velocidade. O carro também reduziu. Pisei mais fundo e puxei a marcha. E ele também acelerou. Aí já não era coincidência. Era provocação. Aquele desconforto foi crescendo. Eu sentia um aperto no estômago. Um suor frio na nuca. Me lembrei de histórias que já tinha escutado em postos, sobre criminosos que seguiam caminhoneiros, esperando a hora certa de atacar em lugares isolados. Naquelas estradas do interior, onde o sinal de celular some e a escuridão domina quando o sol se vai, qualquer coisa pode acontecer. Ainda tentei dar sinal com a seta, mudando de faixa, esperando que o carro fosse embora. Mas nada. O sedã se ajeitava de novo atrás de mim, como sombra grudada. Decidi buzinar umas buzinadas fortes para ver se reagiam. Nenhum movimento, nenhuma resposta. Era como se eles quisessem me deixar nervoso de propósito. Quando o sol começou a cair, a paisagem ganhou uma cor estranha. O laranja do entardecer dava à estrada um ar de sonho ruim. Tudo ficou mais pesado, até o som do rádio parecia distante. Foi nessa hora que resolvi mandar uma mensagem rápida para minha esposa, dizendo que estava bem e que logo mais daria notícia. O celular estava com sinal fraco e nem consegui confirmar se a mensagem saiu. Depois de uns 40 minutos, finalmente o carro resolveu me ultrapassar. Vi duas pessoas dentro. O motorista era corpulento, usava um boné escuro e tinha o rosto fechado, sem nenhuma expressão. O carona era magro, nervoso, e ficava mexendo a mão na cintura como quem esconde alguma coisa. Eles não sorriram, não fizeram sinal de cumprimento, nada. Só passaram devagar, quase como se me estudassem. Suspirei aliviado quando sumiram na frente. Pensei que a tormenta tinha acabado. Mas estrada não dá trégua. Logo senti o volante vibrar um pouco, como se tivesse problema nos pneus. Encostei no acostamento numa parte mais larga para conferir. Revisei os pneus, tudo certo. O motor parecia em ordem. Só o filtro de combustível estava um pouco sujo, mas nada grave. Foi nesse instante que senti um arrepio subindo pela espinha. Olhei no retrovisor e lá estava de novo o maldito sedã cinza, parado uns 100 metros atrás. O carona desceu e começou a acenar com o braço, fazendo gestos esquisitos, como se me chamasse. Só que a postura dele era agressiva, nervosa. Meu coração disparou. Não pensei duas vezes. Girei a chave, engatei a marcha e arranquei dali. A carreta demorou 1 segundo a responder, e nesse segundo parecia que o mundo tinha parado.
Quando o motor rugiu de novo, eu acelerei com tudo, decidido a me afastar. Enquanto o caminhão ganhava velocidade, eu só conseguia pensar numa coisa. Aquela viagem, que começou tão tranquila, tinha acabado de se transformar num pesadelo daqueles que a gente nunca mais esquece. O caminhão foi ganhando velocidade e eu segurava firme no volante, tentando não perder o controle nas curvas que começavam a ficar mais fechadas. A cada quilômetro, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eu me perguntava, será que aqueles caras estavam armados? Será que era assalto, sequestro ou coisa pior? Na estrada, a gente aprende cedo que a maldade não tem limite. Tem bandido que só quer levar a carga, mas também tem quem queira o caminhão inteiro ou até usar a gente como moeda de troca. E ali, no meio do nada, sem sinal de celular e com a noite chegando, eu sabia que estava numa posição frágil. Depois de uns bons minutos rodando, pensei que tinha despistado o carro. O retrovisor só mostrava escuridão e as lanternas vermelhas da carreta refletindo no asfalto. Foi quando o coração pareceu pular do peito. 2 faróis voltaram a aparecer lá atrás, fortes, cortando a penumbra. Era o sedã cinza, e vinham rápido. Eles colaram na traseira, jogando as luzes altas direto no espelho, me cegando por alguns segundos. O nervosismo tomou conta. Eu tentava respirar fundo, mas parecia que o ar não entrava. Minha cabeça só rodava em pensamentos ruins. Minha esposa, meus filhos, a promessa que eu tinha feito de não procurar confusão, de voltar sempre para casa em segurança. De repente, o carro tentou emparelhar comigo. O carona botou metade do corpo para fora da janela e gritou alguma coisa que não entendi. O vento levava as palavras, mas o tom era de ameaça. Vi ele levantar o braço e brilhar na mão dele o que parecia ser uma arma. Naquele instante, o tempo congelou. O primeiro estampido ecoou na noite. Um barulho seco, metálico, que entrou direto nos meus ouvidos. Instintivamente me curvei para o lado, colado no banco, girando o volante de leve para não dar alvo fácil. Por sorte, o motorista do sedã perdeu o controle por alguns segundos e ficou para trás. Meu coração parecia querer sair pela boca. Eu respirava rápido, o suor escorria pela testa e minhas mãos escorregavam no volante. Pensei em pegar a pistola que eu guardava no porta-luvas, comprada só para defesa, usada apenas em campo de tiro. Mas eu sabia que se a situação chegasse nesse ponto, seria vida ou morte. E, sinceramente, eu não tinha certeza se teria coragem de puxar o gatilho. Segui acelerando, rezando para encontrar uma base policial ou pelo menos um pedágio iluminado. Lembrei que tinha ouvido no rádio sobre uma barreira da polícia rodoviária alguns quilômetros à frente. Aquela era a minha única esperança. O problema é que a noite caía de vez. O céu, que antes tinha aquele tom alaranjado do entardecer, agora estava escuro, salpicado de estrelas. A estrada sinuosa ficava ainda mais perigosa e meus olhos mal acompanhavam tudo ao redor. O farol do caminhão iluminava só alguns metros à frente e o resto era puro breu. Lá atrás, os faróis do sedã apareciam e sumiam, como se brincassem comigo. Às vezes eu pensava que tinha ficado para trás, mas logo reapareciam, ameaçadores. Minha mente começou a me enganar. Eu ouvia tiros, passos, vozes, mesmo dentro da cabine fechada. Foi quando avistei ao longe um clarão. Achei que fosse a tal barreira policial. Toquei a buzina com força, querendo chamar atenção. Quando cheguei mais perto, percebi o erro. Era só uma viatura saindo da estrada, apagando as sirenes, indo embora. Nem perceberam minha situação. A sensação de desamparo foi terrível. Continuei rodando, sem saber o que fazer. Até que vi uma placa indicando que em 25 quilômetros havia um posto de gasolina na comunidade de São Cristóvão. Uma daquelas paradas pequenas com lanchonete e algumas casas ao redor. Aquilo virou minha meta. Se eu conseguisse chegar lá, teria luz, gente por perto, alguma chance de pedir ajuda. A cada curva, parecia que o sedã se aproximava mais. Em alguns momentos, chegava tão perto que eu via o brilho dos faróis refletindo na lataria da carreta. O som do motor dele se misturava ao rugido do meu. Era como se eu tivesse um predador colado na minha cola. Finalmente, depois de um trecho que mais parecia eterno, enxerguei as luzes fracas do posto. 2 lâmpadas amarelas iluminavam as bombas,
e uma placa velha de refrigerante pendia torta na lojinha ao lado. Encostei o caminhão perto da bomba de combustível, desliguei o motor e respirei fundo, tentando parecer calmo. Um frentista de meia-idade veio até mim perguntando quantos litros eu queria. A voz dele era arrastada, desconfiada. Abaixei a cabeça e falei baixinho. Moço, tô sendo seguido. Preciso de ajuda. Os olhos dele se arregalaram, mas logo desviou o olhar, como se tivesse medo de se meter. Depois de uns segundos de silêncio, ele disse que tinha um telefone fixo nos fundos e que eu podia tentar ligar para a polícia. Fui até lá, com as pernas bambas, e disquei o número que ele me passou. O telefone tocava e nada de alguém atender. Do lado de fora, o barulho de motor ecoou. Os faróis do sedã cinza apareceram de novo, iluminando o posto como duas facadas de luz. O frentista ficou pálido, balbuciando que não queria confusão. Pela janela, vi quando um dos homens desceu do carro, ajeitando o boné escuro e caminhando em direção ao meu caminhão. Na mão dele, dava para ver o brilho metálico, e foi nesse momento que eu percebi. O que até então parecia só perseguição, estava prestes a se tornar um confronto direto. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do peito. Eu e o frentista ficamos ali, parados, espiando pela janela do pequeno escritório, enquanto aquele homem do boné escuro se aproximava do caminhão. Os passos dele eram firmes, calculados. O carro estava estacionado no canto do posto, quase apagado, mas dava para ver o carona ainda lá dentro, mexendo em alguma coisa. O sujeito parou do lado da carreta, bateu a mão na lataria e gritou algo que não conseguia entender. A voz soava como ordem, como ameaça. O frentista me puxou pelo braço e sussurrou rápido. Atrás tem um quartinho de serviço, a gente pode se esconder lá. Eu não pensei duas vezes. Seguimos por um corredor escuro até chegar a uma porta de metal enferrujada. O frentista trancou por dentro com um ferrolho pesado e ficamos em silêncio, respirando fundo. Ali dentro o cheiro era ruim, mistura de óleo queimado com mofo. A luz era quase nenhuma, só uma fresta no alto por onde entrava um fiapo de luar. Eu tentava controlar a respiração, mas parecia que cada suspiro ecoava no escuro. O frentista tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. De repente, ouvimos passos do lado de fora. Pesados, arrastados. Eles estavam nos procurando. Um silêncio sepulcral tomou conta, até que uma pancada violenta atingiu a porta de metal. O barulho fez meu corpo inteiro estremecer. Outra pancada veio em seguida, mais forte, fazendo o ferrolho vibrar. O frentista me olhou com os olhos arregalados, como quem já se despedia da vida. O homem magro, aquele carona que parecia nervoso na estrada, começou a gritar do lado de fora. A voz dele soava raivosa, carregada de ameaça. Ele exigia que abríssemos, dizendo que, se não saíssemos, seria pior. Cada palavra era cuspida como veneno. Eu segurava a pistola na cintura, mas o medo de não ter chance de usar direito me deixava ainda mais aflito. A terceira pancada quase arrancou a porta. Eu senti que, se batessem mais uma vez, o metal não aguentaria. O frentista estava branco como papel. Os lábios tremiam sem sair som. Foi quando um ruído inesperado cortou o ar. Sirenes na estrada. O som veio primeiro distante, mas logo ficou forte. As luzes vermelhas e azuis refletiram pela fresta da porta, dançando no escuro como um milagre. Ouvi correria do lado de fora, passos apressados, vozes nervosas, gritos de ordem. 2 disparos secos ecoaram, fazendo a chapa da porta vibrar. Eu e o frentista nos encolhemos, cobrindo a cabeça. O tempo parecia parado. Só depois de alguns minutos vieram batidas diferentes na porta. Firmes, mas sem violência. Uma voz forte se apresentou. "Guarda Nacional, abram, estão seguros." Eu e o frentista trocamos olhares sem acreditar. Ele hesitou, mas eu criei coragem. Destranquei o ferrolho e abri devagar. Do outro lado, 2 homens uniformizados seguravam lanternas potentes que quase me cegaram. Um deles abaixou a luz e pediu que a gente se identificasse. Fui seguindo meio atordoado até a frente do posto, e ali vi uma cena que nunca vou esquecer. Os 2 homens do sedã cinza estavam no chão, algemados. O motorista, aquele do boné escuro,
sangrava no braço, ferido. O carona, o magricela, gritava xingamentos, mas foi silenciado pelos agentes. Ao lado deles, o carro estava aberto, com o porta-malas escancarado. Dentro, armas de todo tipo, pistolas, carregadores, uma espingarda e várias sacolas que pareciam cheias de coisa roubada. Meu estômago embrulhou na hora. A visão daquelas armas me deixou sem ar. Pensei no quanto tinha passado perto da morte, no quanto aqueles homens estavam prontos para tudo. O frentista, coitado, tremia sem conseguir dizer palavra. Os agentes perguntaram o que eu tinha visto, pediram detalhes da perseguição e registraram meu depoimento ali mesmo, enquanto outro policial chamava uma ambulância para socorrer o ferido. Descobri que um dos oficiais também tinha levado um tiro de raspão no confronto. Minhas pernas estavam bambas, a boca seca. Eu tentava falar, mas as palavras não saíam direito. Na cabeça só vinham flashes, os faróis me seguindo, os tiros, as pancadas na porta. Era como se minha mente tivesse gravado cada segundo em câmera lenta. Quando o movimento diminuiu, os policiais me recomendaram que passasse a noite por ali mesmo, porque voltar para a estrada naquele estado era arriscar demais. O frentista, ainda pálido, disse que eu podia dormir num quartinho no fundo do posto, em troca de alguns trocados. Eu aceitei na hora. Entrei naquele quarto simples, iluminado só por um lampião fraco, mas o corpo não descansava. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto daqueles homens, o brilho das armas, o carro aparecendo e sumindo nos retrovisores. O medo tinha se instalado em mim como um hóspede indesejado. A madrugada foi longa. Eu levantava toda hora, espiava pela janelinha, esperando ver de novo aquele sedã cinza parado lá fora. Não vi nada, mas a sensação de que podia voltar a qualquer momento não me deixou em paz. E assim, no meio do silêncio da noite, percebi que, mesmo com os criminosos presos, meu tormento ainda estava longe de acabar. Porque o verdadeiro inimigo agora estava dentro de mim. O medo. O amanhecer em Santa Catarina trouxe um frio cortante, mas também um alívio. Eu saí do quartinho nos fundos do posto com o corpo moído, sem ter dormido quase nada. A luz do sol começava a pintar de dourado os morros verdes ao redor, e o barulho dos passarinhos contrastava com o silêncio pesado que ainda reinava em mim. Caminhei até o caminhão, que estava estacionado junto às bombas de combustível. Quando vi de perto, senti o coração apertar. A lataria da carreta tinha 2 furos de bala, marcas claras do que tinha acontecido na estrada. Um dos pneus estava arranhado, por pouco não tinha furado. Passei a mão devagar sobre os buracos de tiro, como quem acaricia uma ferida. Meu caminhão, meu ganha-pão, tinha sido atingido, mas eu ainda estava vivo, e isso, meu amigo, era o mais importante. O frentista apareceu logo depois, ainda com o rosto cansado. Me disse que tinha ouvido os policiais levarem os criminosos durante a madrugada. Segundo ele, os 2 homens estavam sendo investigados por roubo de carga e suspeita de envolvimento com tráfico. Pelo arsenal encontrado no porta-malas, aquilo não era brincadeira. Eu só balancei a cabeça sem conseguir comentar. Antes de partir, agradeci ao frentista por ter me deixado ficar. Ele não quis nem olhar nos meus olhos. Talvez fosse medo, talvez só quisesse esquecer a noite de terror. Paguei um extra e me despedi, sentindo que tanto ele quanto eu estávamos marcados pelo que vimos. Entrei na boleia, ajustei o cinto e liguei o motor. O ronco da carreta soou diferente, mais pesado, como se refletisse o que eu sentia por dentro. Ajustei os retrovisores, respirei fundo e coloquei o bruto de volta na estrada. O trecho até Chapecó ainda era longo, mas o maior obstáculo já tinha sido vencido. Enquanto rodava, a mente não parava. Cada farol que surgia no retrovisor me fazia reviver a perseguição. Cada sombra na beira da estrada parecia esconder perigo. E aí percebi que, mesmo com os homens presos, o medo tinha se instalado em mim. Era como uma cicatriz invisível que eu sabia que carregaria pelo resto da vida. Cheguei em Chapecó no fim da tarde, entreguei a carga e cumpri meu trabalho. Mas a viagem de volta foi silenciosa. O rádio ficou desligado, o café frio no copo e eu mais calado do que nunca. A promessa que eu sempre fazia à minha família,
de voltar inteiro para casa, tinha ficado mais difícil de cumprir, porque agora eu sabia que não bastava dirigir bem ou conhecer a estrada. Bastava estar no lugar errado, na hora errada, para que tudo acabasse. Naquele dia, aprendi uma lição dura. A diferença entre a vida e a morte pode ser questão de segundos. A estrada é bela, mas também é traiçoeira. É um espaço onde a gente se sente livre, mas também vulnerável. E ninguém, por mais experiente que seja, está totalmente protegido do mal que ronda por aí. Hoje, cada vez que vejo um carro estranho me seguindo, meu coração dispara. Cada vez que uma sombra se move no acostamento, sinto o estômago embrulhar. E toda vez que lembro daquela noite em Santa Catarina, penso no quanto estive perto de não contar essa história. Mas é por isso que eu sigo falando contigo, meu amigo ouvinte. Porque contar esses causos não é só dividir medo, é também um jeito de alertar. Estrada não é só paisagem bonita, não é só caminhão e café quente. Estrada também é lugar de perigo, de surpresa e de escolhas rápidas que podem mudar tudo. E se hoje eu ainda estou aqui, rodando e vivendo para contar, é porque naquele dia a sorte, o instinto e talvez até a mão de Deus se juntaram para me dar mais uma chance. Então, se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Quero saber se já viveu alguma situação parecida, se já sentiu o peso do medo na estrada. Isso fortalece nossa comunidade e dá ainda mais sentido para eu continuar trazendo essas memórias. E claro, não esquece de seguir o canal, porque sempre tem mais causos para eu dividir com você. Ah, e se quiser mergulhar ainda mais no suspense, assista também o último roteiro que eu contei aqui no canal. Te garanto que a tensão de lá vai arrepiar tanto quanto essa viagem pelas estradas de Santa Catarina.